Salve, salve, Avaré! Eu sou Altieri Santos e está no ar mais um podcast com o apoio e patrocínio da Piranargues, a adega completa aqui de Avaré, que tem tudo para sua festa, seu churrasco, tem bebidas, carvão, gelo e muito mais. Acesse as redes sociais @Piranargues. Também temos o apoio do cantor Luiz Paulo, ele que já lançou diversos hits e está nas principais plataformas de áudio. E para você saber mais, Luiz Paulo Cantor. Luiz Paulo Cantor. Eu recebo aqui no estúdio hoje a fisioterapeuta Michele Parra. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada, Alti. Eu sou fã do programa, então é um prazer e é uma honra estar aqui. Eita, coisa boa, muito bom. Gente, nós vamos falar tudo hoje sobre fisioterapia. É isso mesmo, fisioterapia. É uma profissão que é muito importante e que poucas, né, ou pouquíssimas pessoas sabem o que é, para que serve e como funciona. A Michele vai falar tudo sobre fisioterapia hoje, né, Mi? É isso aí. A fisioterapia, Alti, muito importante, como você disse, ela não é muito conhecida, né? Então hoje a gente está aqui para desmistificar muita coisa. Correto. E para esclarecer muita coisa também, né? E o que é fisioterapia? A fisioterapia cuida do movimento, né? Do corpo, do movimento do corpo. Então, ela pode restabelecer, ela reabilita, ela habilita. Então, ela dá funções novas. Legal. Às vezes, a pessoa nasce com alguma deficiência, então ela vai ensinar aquele movimento para a pessoa. Assim como ela pode perder o movimento por algum motivo, acidentes. Às vezes, acidente, tá lá num centro cirúrgico, de repente, UTI, precisa de fisioterapia. Exatamente. E aí, a gente, né, reabilita. A gente fala que a gente reabilita. E também ela pode ser preventiva. Então, em muitos casos, a pessoa já tem, às vezes, uma doença ali autoimune, doenças que atacam o corpo. Degenerativas. Então, a gente vai prevenindo antes das coisas aparecerem, né? Do mal aparecer, a gente vai prevenindo. Entendi. Então, a fisioterapia, ela trata a mobilidade das pessoas, digamos assim, é isso? É. No geral, mas ela é muito ampla. Então, existe a fisioterapia, acho que são mais de 15 especialidades. Especialidades. Então, ela trabalha na parte respiratória, na parte do movimento, ortopédica, geriátrica, infinitas áreas. Fisioterapia também trata a parte respiratória. Trata a parte respiratória. Não é uma sabia. parte importantíssima. Principalmente para pessoas que estão internadas na UTI. Então, eles ficam em aparelhos, né? E quando vai fazer essa extubação de aparelhos, é preciso todo um acompanhamento da fisioterapia lá na UTI para que ela consiga voltar a respirar sozinha, porque até então ela está respirando com o aparelho. Dentre muitas outras coisas, né? Uma criança, por exemplo, com pulmão cheio, com catarro, a gente tem que ajudar ela a expectorar isso. Tá brincando? Então, eu achei interessante. Inclusive, eu não sei se você que está em casa está assistindo o programa, logo no início da pandemia do Covid, eu fui parar na UTI. Fiquei 20 dias na UTI e realmente eu precisei passar por uma reabilitação. Eu não cheguei a ser entubado, foi por pouco. Sim. Mas eu fiquei ali 20 dias com um balão de oxigênio, tomando 15 litros, que eu acho que é o máximo de oxigênio que tem lá. E depois existe o desmame desse oxigênio, que é terrível. Exatamente. E o fisioterapeuta, ele ia lá na UTI, ele ficava baixando, eu ficava irritadíssimo, porque ele baixava o tal do oxigênio. Aí você cansava. Nossa, entrava em desespero, porque eu estava acostumado com o barulho do oxigênio e o arzinho entrando, porque aí quando ele baixava, porque ele queria que eu desmamasse. Claro. E dizem que é terrível esse desmame do oxigênio, porque não é fácil. Não, é complicado porque assim, o teu pulmão, ele vai desaprendendo, ele vai ficando preguiçoso. O nosso corpo, na verdade, ele é feito para ser preguiçoso, né? Então, antigamente você caçava, depois você descansava muito tempo. Então, a gente é feito para ser preguiçoso. Então, tipo seu pulmão, leão. Pois é. Então, seu pulmão para, você tá ali ou usando artifícios para ajudá-lo. Quando ele tem que fazer sozinho, ele tem uma dificuldade. Então, você tem que amadurecer, você tem que fortalecer esse pulmão. E na extubação, é complicado porque no começo vai faltar um pouco de oxigênio, até o teu pulmão conseguir trabalhar. Então, falta oxigênio no cérebro, te dá exatamente essa sensação de desconforto, esse desespero, né? Mas também depois você conseguiu, não foi?
Sim. Aí, Ah, vale a tive pena. muita força de vontade, que não é fácil Não é não, hein? fácil, não. E o fisioterapeuta me ajudou também a levantar, sentar, porque são só 20 dias de UTI, mas eu não tinha Perdeu força totalmente a força muscular. totalmente. Sim. Foi terrível. É. E aí a fisioterapia, ela envolve tudo isso então. Isso e muito mais. É Que legal. muito amplo mesmo. Porque, que nem você falou, tem a parte respiratória, tem a parte muscular, isso só num caso de UTI, imagine outros casos, né? Sim. Tem a parte neurológica, né? Que atua Vocês se muito. envolvem também nessa parte neurológica Sim, também. sim, tem os fisioterapeutas, por exemplo, que trabalham na PAI, que cuidam de crianças com problemas neurológicos, Alzheimer, né? Entra a Doenças fisioterapia. degenerativas, sim, porque daí você vai atuar impedindo que essa doença. Impedindo não, porque as doenças que nem Alzheimer é uma doença que ainda não tem cura, né? Existem Sim. muitos estudos, mas ainda não tem. Então, mas você dá o retardo o máximo possível e dá qualidade de vida para aquela pessoa. Correto. Então, enquanto ela conseguir fazer as coisas, você a estimula. Porque, como eu disse, o nosso corpo é preguiçoso. Então, imagine uma pessoa com Alzheimer, com 1 milhão de problemas, porque o Alzheimer é uma condição muito especial. É complicado, porque, por exemplo, O quadro da pessoa só vai piorando a cada só vai dia. piorando. É um dos fatores que mais me entristece de atender. Você Psicologicamente. Você atende Hoje em pacientes dia com não Alzheimer? atendo mais. Mas atendeu já? Já atendi. Eu tive uma paciente que eu atendi com Alzheimer, para você ver por que afeta um pouquinho o psicológico. A gente também tem que estar fortalecido psicologicamente. Eu cheguei para atendê-la, ela sentava à mesa, já, lógico, muito esquecida, às vezes esquecia que tomou café, mas ela sentava à mesa, ela conversava, ela te recebia, sempre com oi, às vezes ela não lembrava, na próxima sessão já não lembrava quem era eu me apresentava novamente. Poxa. Porém, no final, acabou com ela na cama. Mesmo a gente segurando o máximo que deu, estimulando ela a sentar, ir para a mesa quando ela já não queria, né? Porque eles vão parando. E é triste, porque assim, você imagina, você olhar para tua casa e você não reconhecer onde você tá. Deve ser terrível, né? É terrível, é terrível. Então, uma outra paciente com Alzheimer que eu atendi também, uma senhora, eu comecei a atendê-la porque ela estava começando com problemas da pessoa idosa, normal. Um pouquinho de fraqueza muscular, ela tropeçava, mas era uma senhora extremamente educada, finérrima, sabe? Te tratava super bem, conversava muito bem, dirigia. E em pouquíssimo tempo, a gente descobriu uma demência, né? E ela começou a É entrar... causada pelo Alzheimer, não? Pode ser o Alzheimer. A gente não chegou ao Pode ponto de andar descobrir. junto ali. Às vezes começa com uma Correto. demência, daí realmente é um Alzheimer, mas a gente não chegou a descobrir porque ela faleceu antes, porque o dela foi muito rápido. E ela faleceu de Alzheimer? Não, ela teve outras complicações. Porque o Alzheimer a pessoa esquece até de mastigar, né? Dependendo do grau, Sim. ela esquece até de mastigar. Sim, E aí não ela se esquece. alimenta, acaba morrendo. No começo, eles esquecem que comeu, aí eles querem comer de novo. Tá brincando? É triste, assim. Aí eu lembro da cuidadora falar pra ela: a senhora já comeu? E ela fica muito irritada, porque é uma senhora e você tá contrariando. Ela: não, eu não comi. E ela: não, a senhora já comeu. Então eles tem a fase de ficar irritadiços, muitas vezes violentos. Dá dó, né? Porque é uma confusão mental muito grande, né, Alti? É uma confusão mental muito grande. Como eu te falei, essa senhora que eu atendi, eu peguei ela, a gente começou as sessões, ela dirigia, uma senhora finérrima. E aí você vê a pessoa definhando Exatamente. dia após dia. Ela foi um dos casos assim que mais que eu senti mais, porque foi muito rápido, muito rápido. Então assim, de uma hora para outra ela começou a acordar confusa, aí ela falava que tiraram ela da casa dela. Ela falava dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Então ela acordava no meio da madrugada e ela falava: vocês fizeram uma casa igualzinha à minha, mas não é a minha. Até aquele pininho ali vocês fizeram igual, mas não é a minha casa. Então é triste. Aí ela brigava com a filha que cuidava dela, porque ela achava realmente que tinham levado ela para outro lugar. E aí vai um jogo de cintura da fisioterapia, porque eu chegava para atendê-la e ela queria contar para mim: viu, me levaram para outra casa. E aí você não pode contrariá-la, porque ela vai ficar irritada, mas ao mesmo tempo você não pode colocá-la contra a filha. Sim. Então vem um jogo de cintura. Eu falava: mas é aqui que Você eu venho. tem que convencer ainda a fazer exercícios ali e tudo mais. No meio de tudo isso, exatamente.
Então entra a Exatamente. psicologia na fisioterapia aí também. Muito, Alt, muito. É claro que a psicologia abrange muito mais coisas, né? Claro. E a psicóloga estuda para ter as técnicas corretas Sim. de atendimento, de Mas de qualquer conduzir. forma você tem que... Mas nós temos um pouco de psicologia na tem faculdade. que ter um grau de convencimento muito grande, porque até Tem. quem está em sã consciência, às vezes a pessoa não entende que precisa fazer certo exercício. Sim, principalmente que nem hoje em dia eu atendo mais pessoas idosas, mais mulheres idosas, né? E realmente, A sua especialidade é o que dentro da fisioterapia? então, na verdade eu me formei na fisioterapeuta em 2010, aí fiz pós-graduação em fisioterapia ortopédica desportiva e traumatológica. E depois eu me fiz uma outra especialização, há uns 2 anos atrás, em cirurgias plásticas, em reabilitação, em cuidado de cirurgias plásticas. Tem bastante coisa aí, hein? Tem bastante coisa. Mas a área que eu mais atuo, na verdade, são com pessoas idosas, né? São com a terceira idade. É que agora o novo termo é pessoas idosas. Pessoas idosas. Eles chegaram a esse termo. E então é o que mais cuido. Você está mais ligado à geriatria. Sim, hoje em dia sim. É geriatria. Na verdade, a vida foi me levando para esse lado. E você se identificou. Sim, eu gosto. Eles gostam de mim. A gente se dá bem, porque eu sou uma pessoa que ouço muito. Quem me conhece sabe que eu não falo muito, eu ouço muito. Então, eu tenho a minha paciente idosa que eu atendo, pessoa idosa, que ela sempre fala assim, você não fala muito, né? Você deixa eu falar. Gosta mais de ouvir. E eu falo, não, eu amo ouvir suas histórias e eles amam falar. Então, só que aí você tem, que nem você falou, você tem que ter o jogo de cintura. Tem que ter o jogo de cintura, convencer, porque levar na conversa. Você tem que ali. fazer a físio, né? Sim. Porque se deixar, você só conversa. Dependendo do paciente, você só conversa. Eles ficam ali desabafando, conversando. Então, você tem que... vai falando, vai fazendo, a gente vai levando. Boa. E qual foi o caso mais desafiador para você nesse tempo que você tem experiência com a fisioterapia? Olha, eu acho que desafiador é mais essa questão dos pacientes neurológicos, para mim. Tanto que hoje em dia eu atendo muito pouco. Só realmente quando aparece casos de pessoas que eu conheço e pedem para mim atender, eu atendo. Mas eu acho... Você acaba se apegando com o paciente. É triste você ver a evolução. É lógico que também é gostoso você ver que você consegue ele ajudar de alguma forma. Mas para mim, essa despedida que pode estar ali, né? É difícil. E por mais que você tenha esse sentimento, quando você precisa fazer um movimento que você vê que o paciente está sentindo dor, como é que faz? É frieza? É fria e calculista? Ou você tem dó do paciente e fala, não faz? É um meio termo, Alt. Não dá para você ser fria, porque você tem que respeitar a dor. Cada um tem a sua dor. Eu sempre falo isso. Dor não se discute. Cada um tem a sua. Você não pode falar que uma pessoa tá com dor, tá com frescura. Porque você não sabe a dor dela. A dor dela é dela. Então, você tem o seu limiar de dor, a outra pessoa tem o limiar dela. Então, é você respeitar, mas tem que forçar, né? Tem que forçar, não adianta. forçar. Uma pessoa que precisa esticar o braço lá que quebrou, não tem o que fazer. Não. Tem que ir esticando. Tem que fazer. Eita. Tanto que uma das Você coisas chega a fazer cara feia na hora que a pessoa tá... Ai, 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 ai. Não pode. Não? Eu brinco com a minha família que eu me visto de fisioterapeuta para ir atender. Faz cara de brava. Eu me visto de fisioterapeuta porque você tem que ter toda uma preparação psicológica. Imagino. E de lidar com a situação. E eu falo que até às vezes quando a gente tá meio ruinzinho, com dor de cabeça, parece que até passa na hora que eu tô atendendo. E imediatamente a hora que eu saio, volta. Porque eu me visto tanto daquela... ali é o paciente, não eu, que eu esqueço. O paciente é a fisioterapeuta. Exatamente. Lógico que tem que ter sensibilidade, Sim. mas você precisa fazer o que precisa ser feito, respeitando a dor do paciente. Você já atendeu aqueles pacientes acidentados que usam aquelas gaiolas de quebradura, que eu não sei o nome daquele, estabilizador, né? Já, é gaiola, mais conhecido como a gaiola mesmo. É uma gaiola mesmo. Eu já atendi. É difícil. Imagino. É difícil para o paciente. É exatamente esse caso que você falou, porque ele vai sentir dor, né? Você imagina, por exemplo, eu já atendi na Santa Casa ainda, né? Tinha saído, estava internado ainda. E você erguer a perna, porque você tem que tirar a perna, fazer o movimento da cama com aquela gaiola. Para ele não perder quadríceps, não perder forças no músculo da perna. Para ele conseguir retornar a andar mais facilmente depois. Já teve algum caso de paciente que tratou com você e que ele não conseguiu
fazer o tratamento e não conseguiu, você não conseguiu o resultado esperado? Não me lembro, Alt, não me vem ninguém à cabeça. Eu acho que assim, as pessoas Uma quando... reabilitação, de repente, que você pegou, E olha, não foi pra frente. esse paciente precisa andar e não andou. Não, já aconteceu assim de demorar mais. Porque o Mais que o tempo paciente não... previsto. Porque ele poderia se recuperar muito antes, mas como não segue as orientações, abusa, aí aquilo vai se arrastando, né? Uhum. Ou a qualidade daquele tratamento não sai como esperado. Eu estava vendo, eu até fiz amizade com uma galera lá de Fartura, inclusive, que eu fiquei 2 dias internado aí na Santa Casa para fazer aquela infiltração, né, Sim, na coluna. Que inclusive a Michele me ajudou com analgesia, né? foi. E também uns adesivos que eu vou perguntar para você depois, que aquilo lá é magia, aquilo. É muito bom. Muito bom. E aí, esse rapaz, ele tinha sofrido um acidente de moto, o Toninho. Toninho, um abraço para você. E ele precisou colocar uma haste na tíbia. Sim. E essa haste, o médico falou para ele, amanhã, ele fez a cirurgia hoje, e o médico falou para ele, amanhã você já vai pisar no chão. A tecnologia está tão desenvolvida assim na medicina que a pessoa faz a cirurgia hoje porque ele quebrou, foi fratura exposta. E aí Sim. ele já pisa no chão no dia seguinte. Hoje em dia tá tudo muito rápido. Então a gente procura... Aproveita e curte o vídeo, você que está assistindo aí. É isso aí. A gente precisa fazer tudo acontecer muito rápido, né? Porque a tecnologia tá avançada, então as próteses, as ferramentas que se utiliza é muito avançada. A cicatrização hoje em dia é muito melhor, com os recursos que a gente tem hoje em dia. Então tudo acontece muito mais rápido. Então sim, hoje em dia é movimento. Nada de repouso. Nada de repouso. Nada Ficar de na repouso. cama lá deitado 300 dias não vai resolver. Não. Tem que sair e fazer movimento. Tem. Que impressionante isso. Isso é uma revolução na medicina, né? Sim. Em tudo. E graças à ajuda da fisioterapia, porque a fisioterapia, é bem pouco tempo que ela começou a se destacar aí na medicina, na saúde, Sim. né? Na verdade, assim, a fisioterapia ela é antiga, mas os próprios médicos agora estão começando a descobrir mais a fisioterapia. A reconhecer. A reconhecer. É uma profissão que Exatamente. existe faz tempo, mas tinha pouco reconhecimento. Sim. Tanto que antigamente o médico te mandava o paciente já prescrito o que você tinha que fazer. E isso é do fisioterapeuta. É o Você fisioterapeuta. avalia e você vê o que é preciso ser feito. Ah, que bacana. Isso é Então- importante a gente até esclarecer. Sim. Quem vai prescrever o que o paciente precisa é o fisioterapeuta. Desde que você tenha um laudo vindo do médico. Ó, esse Sim. paciente quebrou a perna, foi um trauma, fratura exposta, e ele precisa se recuperar desse estabilizador que ele colocou aí. Exatamente. Entendi. É bom você ter um diálogo com a equipe, toda a equipe médica. Se você conseguir conversar com o médico, é excelente, porque daí você conhece a história daquele paciente, o histórico da fratura, da doença, e aí você consegue montar o seu tratamento de acordo com todo o histórico, né? Porque Sim. cada paciente é único. Cada paciente, por mais que às vezes o problema é o mesmo, Sim. cada paciente Sim. é um problema diferente, na verdade. Sim. Você vai avaliar, às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Então é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. É lógico que tem aquele exercício, aquele aparelho que a gente tem mais preferência, acaba usando mais, mas de repente aquele recurso não é o mesmo recurso para o outro. Boa. Você sabe que eu ouço bastante das pessoas, marcaram fisioterapia lá pra mim, vou ter que ir 20 sessões, eu chego lá, só fico me dando choquinho. Você ouve muito isso? E aí? Muito. Muito. Principalmente que nem em lugares públicos, Santa Casa. Faz parte, é uma analgesia, o choquinho, o TNS, na verdade se chama TNS, mas TNS. O famoso choquinho, ele é uma analgesia. Então é para alívio da dor. Quando você chega num lugar que é movimentado, um lugar público como a Santa Casa, né, um atendimento público, eles precisam dar movimentação para o lugar. Correto. Então, eles vão sim, na maioria das vezes, vai deixar um paciente na analgesia, né? E vai ali passar o exercício para o outro, e vai ali colocar uma ultrassom no outro. Então, eles precisam dessa movimentação. Mas essa analgesia, o que é importante explicar para o pessoal de casa, que ela é um tratamento importante para quem está sentindo dor. Sim.
E funciona lá na dor, meu, porque eu fiz e foi excelente para mim. Do tempo que eu tive a crise com dor de coluna, que você acompanhou inclusive, foi terrível. E aí a fisioterapia me ajudou bastante. Fiz só choquinho, que é analgesia, né? Sim. Mas foi excelente. É que você estava numa crise grande, né? Tava uma muito fase forte. inflamatória muito grande. Então, realmente, você não estava conseguindo nem se movimentar, né? Não tava. Então, foi dado prioridade para você fazer a analgesia. Sim. Então, claro que o movimento aí também é importante, porque quanto mais você fica parado, mais esse músculo fica tenso. Só que só o fato de você fazer o TNS, fazer a analgesia, já te alivia ali a musculatura, você se movimenta melhor. Bastante. Né? Me ajudou muito. E aquele turbilhão, para que serve? Aproveitando, lembrando você que nós também estamos no Spotify. Então, o turbilhão, ele é uma analgesia. É analgesia também? É uma analgesia. Mas o turbilhão é o quê? É água que fica girando? É uma água quente, né? Água quente. Uma água quente que fica ali massageando. Ah, que legal. Então, usa-se muito, principalmente que nem na Santa Casa, eu não sei como é hoje, mas quando eu estagiei lá, alguns anos atrás, quando eu me formei, a gente usava muito, principalmente para mão, pé, justamente porque a gente precisa movimentar os pacientes ali. Uhum. Então, você colocava um paciente ali na analgesia, um lá no TNS. Então, usa-se mais em ambulatórios, digamos ambulatório. assim. Porque é um equipamento grande, né? Eu não sei se hoje em dia já existe melhor, talvez até exista, eu não conheço. Uhum. Mas é um equipamento grande, É para né? passar dor também. É uma analgesia ali, você é massageado, você usa a vasodilatação, porque a água quente causa uma vasodilatação. É isso que eu quero perguntar para você. Qual é a diferença entre usar gelo numa luxação, não sei, e usar a bolsa de água quente? Quando utilizar um ou outro? Então, para vocês que estão em casa, quando vocês machucam, quando vocês batem, aquele primeiro momento vocês podem colocar uma água fria, um gelo. O gelo. O gelo. O gelo serve para? O gelo vai causar uma vasoconstrição. Então, aquilo tá cheio de líquido, tá inchado. Uhum. O gelo vai atuar apertando a veia, então vai desinchar. Vai desinchar. Exatamente. Né? É Falando grosseiramente. Correto. Vai desinchar. Melhora a dor o gelo? Melhora. Melhora a dor. Melhora a dor. Melhora a dor. Claro que tudo depende da fase que o paciente tá, né? Agora, passou essa fase mais inicial, eu prefiro o calor. Porque eu creio que é melhor para a pele, porque o gelo causa um desconforto, né? Sim. Quando a gente fica com o gelo ali. E mesmo o gelo tem um tempo. Eu aconselho uns 15, no máximo 20 minutos. Aí você vai dando intervalos, né? Entendi. 3 vezes no dia, por exemplo. Porque o gelo também, se você deixar ele ali mais de 20 minutos, ele pode fazer o efeito reverso. Ah, não pode passar de 20. Então tem gente que põe lá e deixa, né? Eu ficava 1h30 com gelo, não pode então. Não, tem o tempo certo. E uma outra coisa que a gente utiliza muito e é excelente, é você fazer gelo e água quente, água morna, né? Gelo e água morna ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Não trinca o osso? Tô brincando. Não trinca. Você fica 1 minuto na água morna, né? Na água morninha, quentinha, e 3 minutos no gelo. E você vai revezando. Faz isso, sei lá, uns 10 minutos. 1 minuto um, minuto outro. Porque vai fazendo essa vasoconstrição, vasodilatação, vasoconstrição, vasodilatação. Legal. E vai movimentando a circulação. Existe um processo aí que faz constrição e dilatação. Exatamente. Constrição. Aí, gente, ó, legal, hein? E daí movimenta a circulação. É que a gente vê muito vídeo na internet, eu vejo uns vídeos lá, a galera cortando garrafa, usando fogo e água fria. Coloca no fogo, depois coloca na água fria, a garrafa, trique. Eu imagino que vai quebrar a perna também. Não vai, não. É excelente, é um excelente recurso. E qual é o maior mito que você já ouviu sobre fisioterapia? Maior mito, eu acho que todo mundo conhece. Fisioterapeuta é massagista. Verdade? Esse é... Todo mundo acha que fisioterapeuta é massagista. E até assim, antigamente os físios ficavam muito chateados, né? Quando falava fisioterapeuta é massagista. É como chamar o Pablo Marçal de coach. Ele fica doido. Exatamente. Eu não me importo. Porque, na verdade, a massagem é um dos recursos da físio. A gente pode usar a massagem, aliás, Vocês é excelente. usam. É utilizado para fisioterapia. É uma técnica, dentre muitas outras que a gente usa para relaxamento muscular,
Às vezes, que nem aquele músculo encurtado que você falou, a gente usa deslizamento, para tensão. Legal. Então, é uma técnica. Existem técnicas aí realmente Sim. de massoterapia dentro da Dentro fisioterapia. Da exatamente. Entendi. A única é que o pessoal acha que é só isso, né? Não E é. não é. Na Abrange verdade, é muito uma mais. técnica. É uma técnica utilizada pela fisioterapeuta ou pelo fisioterapeuta. Que bacana. Muito bom. É um grande mito. E existe alguma técnica de fisioterapia que você considera controversa? Ai, Alt, não me vem nada à cabeça assim, mas eu acho que tudo a gente tem que ter equilíbrio. E a gente tem que ter discernimento. Por quê? Você tem que usar técnicas que existem estudos sobre ela, né? Que sejam comprovadas. Que sejam comprovadas. Porque o que acontece muito? A pessoa vê uma técnica na internet, principalmente físio, às vezes recém-formado, vai lá e aplica. Só que ele não estudou se aquilo tem comprovação científica, né? Então, Simplesmente faz. Simplesmente faz. Lógico que tudo tem um começo. Eu brinco que todas as técnicas têm um começo. Nem tudo vai ter estudo o tempo todo. Correto. Mas existem técnicas que dá para você testar, né? Uma coisa que não vai prejudicar o paciente e você vê que está sendo legal, pessoas têm usado e têm dado resultado, você aplica e faz um teste. Mas eu sempre falo, o fisioterapeuta tem que estar num raciocínio clínico e tem que estar certo do que ele está fazendo. Por quê? As coisas podem desandar nesse meio caminho, né? E daí como que você vai se respaldar? Se você tem estudos científicos, você se respalda. Olha, a técnica é essa, foi aplicada corretamente. Correto. Agora, se não tem, você fica sem respaldo. Aí fica sem respaldo. Exatamente. E me diga uma coisa, o que você como fisioterapeuta desportiva e tudo mais, com todas as suas especializações, o que você acha da quiropraxia? Excelente. Verdade. Excelente. Criaram muitos mitos também Sim. em volta da quiropraxia, não? Porque quiropraxia não é bom, porque é perigoso quebrar. Não. O problema é exatamente o que eu te falei. Qualquer um faz qualquer cursinho e vai fazer. A quiropraxia é uma coisa que você precisa estudar bastante para fazer. Tanto que não é eu não qualquer tenho. cursinho. Não. Eu não tenho curso de quiropraxia justamente, primeiro porque eu sou pequenininha, apesar que tem muitas que fazem, mas eu não me adaptei, né? Não é uma coisa que me atrai. Mas é uma técnica excelente, já vi muitos resultados com profissionais bem treinados, com profissionais que fizeram cursos e os cursos são longos. E não é um tem curso... que estar preparado. Exatamente. Não é qualquer pessoa que vai fazer. Não é qualquer pessoa. Tem a técnica certa, o jeito certo. Você precisa conhecer o corpo muito bem para fazer os movimentos corretos. E não ter esse problema. Porque realmente, se você colocar o teu pescoço lá, por exemplo, na mão de alguém que não sabe o que está fazendo, ele vai te machucar. Quebrar. Ele vai te machucar. Dá um medo ver aquela galera torcendo o pescoço. Parece que vai quebrar aquilo. Sabe que eu não consigo fazer. Não consigo fazer. Aproveita você que está assistindo e se inscreve aí no canal, hein? Tem muito conteúdo bom para você. Existe algum exercício que você acha superestimado? Superestimado, não. Eu acho que, na verdade, são subestimados. 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 A maioria dos exercícios. Por quê? Não sei se você já ouviu isso na academia, eu já ouvi muito. Você está fazendo fisioterapia? Aumenta esse peso. Você já ouviu isso, Alt? Já. Muitas vezes. Então os exercícios da físio, o tratamento da físio não é levado a sério. Porque assim, não é fácil. Porque não é uma pessoa saudável que está fazendo na maioria das vezes. Faz quem precisa. Faz quem precisa. Então, como a gente estava conversando, muitas vezes é dolorido. A maioria das vezes do tratamento é dolorido. Você imagina você com o músculo ali fraco, às vezes encurtado, acabou de sair de uma cirurgia, e aí você alongar aquilo. Aí você fazer exercício com músculo, que nem você falou, saiu da UTI sem força muscular nenhuma. Então aquilo dói, é difícil. E as pessoas falam na academia, você é pouquinho peso, só que para a pessoa que está fazendo não é pouquinho peso. Você entende a balança ali? Correto. Claro que para uma academia, uma pessoa saudável, eles brincam, né? Você tá com pouco peso, tá fazendo fisioterapia. Sim, é verdade. Mas não tem nem cabimento, porque a fisioterapia é difícil. Uma fisioterapia bem feita é difícil. É igual um alongamento bem feito. Não sei se vocês sabem, mas um alongamento bem feito não é aquele alongamento que a gente vai na academia 30 segundos, não.
que 30, 10 segundos, né? Que a gente faz de um lado, do outro e acabou. É o Pilates, esse alongamento bem feito aí? Não. Porque eu sofri no Pilates. Eu fui numa aula demonstrativa de Pilates, nunca mais quis voltar. Menina, o que é aquilo? E o Pilates é excelente, viu? Pilates entra nessa área de fisioterapia? Sim. Quem aplica Pilates é fisioterapeuta? Educador físico também. Educador físico também. Também. É um curso específico. É um curso específico, não é especial da fisioterapia. Correto. Então, mas pode ser aplicado por um fisioterapeuta ou por um educador físico. Sim, por qualquer um dos dois. E é uma área excelente. Mas o Pilates é um exercício que exige concentração, né? Você tem que fazer tudo à base da respiração. Então, às vezes pessoas agitadas não conseguem fazer. Eu não consegui, sinceramente. Qual é o impacto real da fisioterapia nas lesões esportivas? Como você tem uma pós em fisioterapia desportiva. Isso. Qual seria esse impacto para o esportista lá? Enorme, né? Porque eu não acompanho muito jogo, mas se você vê jogo, quando o jogador se lesiona, hoje em dia eles têm que voltar o mais rápido possível. E aí entra a fisioterapia. Ô, Neymar, sua fisioterapia tá ruim, hein, filho? vamos trocar. Exatamente. E assim, o fisioterapeuta, ele vai agilizar o processo, né? Em conjunto com o educador físico, ainda mais jogadores na parte esportiva. Vocês otimizam o tempo. A pessoa levaria 3 meses para se recuperar, com a fisioterapia, metade do tempo aí. Exatamente. Você vai deixando tudo mais rápido e mais seguro também, né? Porque não é também só voltar. Porque se voltar meia boca, ele vai se lesionar no próximo jogo, por exemplo. Né? Tem todo um acompanhamento aí. Exatamente. Assim como em cada esporte tem um jeito de você fazer. Não é aplicada a mesma fisioterapia do futebol para o basquete, por exemplo, não. O vôlei. Algumas técnicas, sim. Lógico, tem o processo de cicatrização ali, é o mesmo, né? A lesão em si, o processo da lesão é o mesmo. Mas, por exemplo, se você vai reabilitar um jogador, você vai usar movimentos de um jogador. Você vai reabilitar, sei lá, um canoísta, ele machuca um ombro, não adianta você ficar fazendo exercícios normais com ele. Ele precisa de exercícios de acordo com o que ele faz. Correto. Que é remar. Precisa ser voltado para o que a pessoa faz. Exatamente. Então, não necessariamente, por exemplo, você vai fazer uma elevação lateral. Talvez ele use esse movimento, então é esse movimento que ele precisa ser reabilitado. Entendeu? Entendi. E a fisioterapia, lá na maternidade, já existe fisioterapia para criancinha, bebezinho? Já existe? Já existe. O recém-nascido faz? Faz. Principalmente prematuros, né? É mesmo? Sim, existe atuação. A gente faz. Eu, na verdade, nunca atuei com recém-nascidos, né? Não atuei com bebês. A não ser parte respiratória, já atuei de limpar o pulmãozinho, né? Mas essa parte na Santa Casa, na UTI, nunca atuei. Mas é assim, ó. Imagina você pegar num pulmãozinho. Nossa, muito delicado. É muito delicado. Então, eu nem consigo, assim, eu tenho coração mole, né? Não consigo. Não consegue. Então, eu admiro muito as físicas que trabalham com essa área. E eu sei que você já falou, mas eu queria muito perguntar para você, até para falar para o pessoal de casa. Como você vê a relação da fisioterapia com a saúde mental? É importante fazer fisioterapia para você prevenir como algo de prevenção, ou a fisioterapia ela só vai ser feita quando você precisar? Não, a fisioterapia, principalmente na saúde mental, ela é muito importante. Por quê? Tem duas nuances aí. Primeiramente, como a gente conversou, porque às vezes o paciente precisa conversar. Lógico que você, fisioterapeuta, não está lá para isso, mas faz parte também do processo. Dele aliviar a tensão, de falar, aquilo alivia e ele vai fazendo exercício melhor. Em segundo aspecto, você imagina você ter uma dificuldade e a fisioterapia resolver aquilo. Então, o seu psicológico, num dia você está limpando casa, você está subindo escada, fazendo as suas atividades cotidianas. No outro dia, como você esteve, você fica totalmente com dor, inflamado e não consegue fazer nada. Isso te causa uma depressão. Terrível.
Terrível. É uma tristeza você não conseguir, você depender de outras pessoas para fazer as coisas. Então, a fisioterapia atua nisso, melhora extremamente o psicológico Muda da pessoa. tudo. O pouco que ela consegue é de grande ajuda. Qualquer percentual para mais aí é positivo. Na hora que você tá lá embaixo, né? Um pouquinho que você vai levantando, você levanta o ânimo da pessoa também. Muito bom. E para você que está assistindo, segue nossas redes sociais, @Outcast Talk Show. E como que você responde aos críticos que dizem que fisioterapia é inútil? Eu não respondo. Não responde? Não respondo. Porque, como a gente brinca, é inútil até você precisar. Simples assim. Simples assim. Ou é inútil até você ter uma sequela de uma fisioterapia que não foi bem feita. Ah, existe isso, é? Sim. Uma fisioterapia Ou mal não feita, no caso. Mal causa o feita ou quê? não feita. Por exemplo, Alt, você faz uma fratura de rádio. O que é a rádio? É esse ossinho aqui, que a gente fala ligou a antena do dedão. Ah, esse aqui? Esse aqui. Então, você fez uma fratura aqui no rádio. Fez a cirurgia. Aí o médico falou pra você, ó, você vai precisar fazer fisioterapia na mão. Aí você fala, é chato, Alt, não vou falar que não é. É, Porque você aí a imagina, galera- você senta aqui, ó, e eu ficar lá. Aí o paciente reclama, vou lá fazer choquinho. Tá? Você vai ficar movimentando, dói. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não vou fazer. Ah, vou lá ficar sentado pra ficar mexendo no meu punho, pra ficar fazendo exercício no punho. Não faz. Eu conheço, não é minha paciente, não foi minha paciente, mas é uma conhecida. Ela não faz isso aqui. Não faz, Não não faz. movimenta. Não movimenta, porque ela não fez. Ela ficou com encurtamento dos músculos. Ela tem um calo ósseo. Simplesmente, esse movimento ela não tem mais. É irreversível. Praticamente, muito difícil. Só cirúrgico. Só cirúrgico. Só cirúrgico, para liberar esse osso. Olha a importância da fisioterapia. Então, é muito complicado. E Então, precisa ser bem feito. muito bem feita. E uma fisioterapia mal feita, qual seria o exemplo, assim? Uma fisioterapia mal feita, ela não evolui. Não evolui. Tanto que se chegar um paciente para mim, pode pagar o que for. Se eu não entender daquela situação, eu falo, olha, eu vou te indicar. Hoje você atende só particular? Sim, Só particular, Só não atende particular. rede pública. não, só particular. E no momento eu tô atendendo a domicílio. Ah, que legal. Até por isso eu não tô atendendo tanto a parte de cirurgia plástica. Porque me cansa muito atender a domicílio. É mais cansativo. Você tem que ir até a pessoa. Tem que ir até a pessoa. Antes eu Levar levava uma maca. Levar a maca, levar seus equipamentos. Então é bem. Mas assim, na parte geral eu levo numa mochila. Eu tenho meu ultrassom, que alivia dor, ultrassom terapêutico, né? Que alivia dor. Uso o tape, que você conheceu, que é uma excelente estratégia. Esse tape aí, ele tem remédio? É uma fita. É uma fita, Alt. A Kinesio Tape é uma fita que ela promove um massageamento ali onde você aplica. A gente fala que ela atua no portão da dor. Você conhece o portão da dor? Não conheço. Como que funciona? Ela envia o estímulo lá para o seu cérebro antes da tua dor. Ah, é? Então ele chega primeiro, ele anula a dor, meio que Olha, isso. eu sou muito ignorante. Quando você aplicou lá nas minhas costas esse tape, eu imaginei que ele fosse só travar ali e não fazer mais nada. Então ele manda um estímulo para o cérebro. Sim, porque ela movimenta, ela não é uma faixa rígida, ela é uma faixa elástica, né? Ela se movimenta. Então você aplica, o movimento dela massageia a tua pele. O movimento do meu corpo. Do teu corpo, Nossa, exatamente. Que bacana isso daí. Existe algumas técnicas que você pode usar com o tape. Ela pode ser usada para alívio da dor. Na cirurgia plástica e em outras cirurgias a gente usa para quando forma fibrose, que são nódulos fibróticos da cirurgia. Então tem a técnica certa para se aplicar. Não é de qualquer jeito, não é simplesmente cortar um pedaço de fita e colocar lá. Tem uma técnica. Tem uma Tem técnica. um lado. Tem a parte que a gente fala, que é a parte ali que a gente põe primeiro. Vou falar mais assim para vocês aí entenderem também, tá? Então a gente coloca primeiro, que daí aquela que você põe primeiro não tem tensão. Uhum. Então primeiro pedacinho. O meio, geralmente a gente põe uma tensão dependendo do que a gente Essa tensão deseja. é esticar, é grudar um pedaço e puxar. Exatamente, de 0 a 100%. E a última pedacinho aqui a gente também não põe tensão. Por quê? A parte que mais movimenta, se ficar com tensão, ela pode te machucar. Entendi. Então tem técnica. Já vi Existe uma gente que técnica. comprou e colocou sozinho e se Não machucou. resolve.
pode formar bolhas enormes. Tá brincando. Pode, porque você imagina Cria aquilo uma ficar fricção ali. E sem falar que algumas pessoas têm alergia. Então, tem que ser feito um teste antes. Se a pessoa tiver alergia... Não é só comprar a fita, então? Não. Essa é a mesma fita que aqueles esportistas usam em volta da mão, que eles colocam aqui em volta da mão, dos pés. Ficou conhecido por eles, né? Acho que é os que mais usavam. Inclusive agora nas últimas Olimpíadas mostraram bastante as meninas da ginástica. Sim. Passando em volta do tornozelo ali. É essa mesma fita? Sim, essa mesma fita. Que ela estabiliza, né? Ela pode estabilizar, dependendo da tensão. Você pode usá-la para dar uma certa estabilidade. Ou para alívio da dor, que eu acho que é o que a gente mais usa no dia a dia, né? Sim. Atleta já é um outro caso, né? Porque tudo, que nem eu falei para você, tudo pensado de acordo com o esporte, do movimento que ele vai fazer. De acordo com o que ele faz. Mas tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser avaliado. Não é de qualquer jeito. E às vezes a pessoa acha que é de qualquer jeito, aplica, se machuca, queima. Porque ela faz quase uma queimadura mesmo. Voltando a essa questão de tecnologia na fisioterapia, que fisioterapia não é só massagem. Não. A não massagem... é só massagem, gente. Fisioterapeuta não é massagista, hein, gente? Aproveita e curte o vídeo aí, hein? Outra coisa que eu queria perguntar para você. Nessas lojinhas da China, vendem muito esses aparelhinhos de choque. Alt, não se usa aparelhos primeiro sem o imetro, né? Tem que ter uma etiquetinha ali. Tem que ter, porque você não sabe de onde veio, você não sabe a tensão que está saindo dali. E você pode se machucar, né? Então é complicado. Não é legal. Não é nada legal. E outra, tem que ter um raciocínio clínico. Eu sempre falo isso. Você precisa ter um raciocínio clínico do que você está fazendo. Porque você pode machucar, pode piorar, pode levar um choque com um aparelho desse. É perigoso. Então, eu não aconselho. Nada. E, inclusive, em relação a medicamento também. A pessoa se automedicar não é legal. Não é legal. Ela pode causar sérios problemas. Às vezes mistura remédio, né? Uhum. Então, o físio nem prescreve remédio, né? Não prescreve. Não. Então, a parte de remédio é com o médico. Físio não prescreve remédio. Não prescreve remédio, só prescreve tratamento. Só o tratamento. E você acha que a fisioterapia ela pode realmente prevenir cirurgia? Nossa, muito. Muito mesmo. Já vi casos assim de pessoas com hérnias enormes e já praticamente no centro cirúrgico, né? Tava lá com a cirurgia agendada e começar um tratamento e começar a melhorar. E o médico fala, então vamos dar mais um tempo, porque e a pessoa fica bem. E não precisou de cirurgia. Não precisar da cirurgia. E tem vários casos assim. Muitos casos. Porque assim, quando você consegue realinhar, quando você consegue colocar o corpo numa harmonia novamente, o paciente não está sentindo dores, para que você vai submeter ele a uma cirurgia que é perigosa? Porque qualquer cirurgia na coluna é complicado, né? Muito, qualquer cirurgia. Todos os seus nervos precisou de anestesia ali. É perigoso, né? Então, tudo que você puder fazer para evitar é melhor. Outra coisa que eu queria perguntar para você como fisioterapeuta. Pessoas muito baixas sofrem e pessoas muito altas também. Sim. A altura é um fator que faz com que as pessoas sofram muito. Sim. Quem é baixinho sofre por causa de problemas mesmo ósseos, né? Porque o braço, as pernas não esticam. Quem é alto acaba ficando... Você trata esse tipo de pessoa também? Sim. A fisioterapia, ela engloba isso também? Sim. Tem muitas técnicas. Tem o RPG, que é aquela reeducação do corpo, né? RPG entra em fisioterapia? Em fisioterapia. RPG Reeducação postural global. É isso aí, gente. Então, você faz toda uma reeducação do seu corpo, né? Mas existem outras técnicas também. Na verdade, o nosso corpo ele precisa de uma harmonia. Mas nós, como eu sempre falo, nosso corpo é preguiçoso, né? Então, se a gente acostumar a ficar assim... Vai ficando assim, vai ficando cada vez mais. Só que a pessoa acha que é só ali a cifose que a gente fala que vai atuar ali. Mas ela pode atuar nas partes dos órgãos. Mulher pode ter incontinência urinária pelo peso que fica depositando. Tá brincando? Só por isso aqui? Só pelo peso que deposita aqui, a pressão no abdômen. Tá no YouTube? Ativa o sininho. Mi, então a fisioterapia, aquele problema de bico de papagaio, aqueles corcundas, esses problemas, a fisioterapia trata? Trata.
O bico de papagaio, ele é um calo ósseo, grosseiramente falando. Porque vai acontecendo lesões ali e vai depositando, vai saindo tipo um pozinho de osso, vamos falar assim. E vai depositando. Então ele tá ali, Vai você tá juntando. desalinhando, vai juntando, ele gruda, calcifica e vira um calo ósseo, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a postura é importante. Imagine você, com o teu problema na Como o coluna. Diego falou, na frente da fisioterapeuta tem que ficar reto. Tá reto, gente. A físio também. Aí, Diego, Deixa eu arrumar. Calma aí. Não Tá vou dar reto mau aqui. exemplo. vou dar um exemplo Não aqui. vamos dar o exemplo, Boa. né? E com fisioterapia, quem é baixinho consegue crescer só com o tratamento ou não? Onde você acredita que dá? Ah, você tá brincando. Dá, porque você imagina, ó, alguém chega no meu consultório, eu vou atender na casa. Chega com 1,20 m e sai com 1,25 m. Porque a pessoa tá aqui, ó. Eu vou levantar um pouquinho, pode? Claro. Deixa eu postar aqui. Ah, você tá Ó, brincando, não, é A zoeira. pessoa chega aqui, aquela postura. Você vai medir Tá com ela. 1,40 m, Ou tá tá. aqui, toda torta. Aí você alinhou, prende o abdômen. Olha lá, eu cresci. Legal. Não é? Bacana. Você Então, deixou a pessoa reta. Sim, você realinha. Realinha a pessoa. todo o corpo. Eu já vi muitas pessoas usando uns coletes assim que trava tudo. É de fisioterapia isso? Na verdade, geralmente o ortopedista que recomenda, em casos bem graves, porque assim, o corpo, o músculo precisa ser movimentado, precisa ser fortalecido. Então não é todo o caso. E não é o dia todo. Exceto alguns casos, tá, gente? Tem casos mais graves, que daí é um caso à parte, né? Que realmente, desde criança, usa aquele colete. Mas você imagina essas pessoas que vai ali na lojinha e compra aquele coletinho pra ficar reto. Fica com aquilo o dia inteiro. Seu músculo tá trabalhando? Não, não tá. Não tá. Inclusive, essa galera que trabalha entregando bebidas de várias marcas aí, eles usam, né, esse cinto, esse Sim. colete. Não pode usar a todo tempo. Não. Por quê? Você tá enfraquecendo a tua musculatura. Ela Na não tá verdade, trabalhando. você precisa fazer o seu músculo trabalhar, é isso? Sim. Na verdade, o certo é você fazer exercício. Todo mundo precisa fazer exercício. Precisa fortalecer tudo. Precisa fortalecer. Porque se você tem um abdômen fraco, você vai ter dor nas costas. Né? Se você tem um core fraco, a gente fala que é abdômen, lombar, glúteo. Se você tem essa parte fraca, você vai andar mal. Se você andar mal, você vai prejudicar a sua coluna. E vai desencadeando um monte de coisa. Então, você precisa fazer exercício, gente. Hoje em dia, se você não faz exercício, você tá caminhando aí para uma velhice triste. De dores. De dores, é É difícil. doloroso. É difícil quem não Tem vai... um senhorzinho aqui que frequenta aqui, não sente dor nenhuma. Na verdade, ele não sente nada. Ele parou de sentir já faz uns 5 anos, 10, 15. Bora pra academia, vamos fazer exercício. É o nosso amigo Atail. É o Atail. A minha filha, eu sofro com a minha filha. Conhece a Areli? Acho que não. Fisioterapeuta? Olha, tem a filha físio. Tem. Ela é físio. A gente sofre com os parentes, viu? Fujo dela como diabo. Ah lá. da Ah lá. cruz. Tá vendo? O Atail, ele é o proprietário aqui do nosso estúdio, né? Ele que legal. permite que a gente grave aqui. O Atail é mais conhecido que nota de R$2. Muito bom. E é isso mesmo. Aqui tem uma produtora aqui, né? A QI Produtora, e é ele que cuida de toda a estrutura aqui. Excelente, sou fanzona, viu? Eu curto todos os vídeos. Tô lá comentando, não é, Alt? Com Sou certeza. fanzaça. Já teve alguma situação que você teve que defender a fisioterapia? Durante um atendimento, qualquer coisa assim? Fala, ó, Não defender, Alt, mas assim, a fisioterapia, a gente tem muitas vezes que se impor, né? Tanto que, né, agora melhorou muito, mas antigamente era uma briga, justamente porque o médico mandava o que você tinha que fazer, de repente você não concordava com aquele tratamento. O teu conhecimento te mostra que você pode fazer algo melhor, usar uma técnica melhor. E o médico mandava exatamente o que você tinha que fazer. Só que qualquer coisa que você saísse daquilo e acontecesse algum problema, que é normal. Intercorrências acontecem em qualquer lugar, gente. Na físio acontece, na cirurgia acontece. Então, às vezes, vinha um problema da cirurgia, ele jogava nas costas. Então, era uma briga. Um pouco de falta de ética.
Hoje em dia não tem muito isso. Não tem muito. Não, melhorou muito. Já aconteceu de você estar fazendo fisioterapia em algum paciente, de repente um corte abrir, alguma coisa assim? Comigo não. Mas já aconteceu, por exemplo, eu atendendo um pós-operatório de cirurgia plástica e na próxima sessão que eu chego, o pontinho tá abrindo. Então, você tem que saber lidar Aí com você isso. não Aí, faz. Não, existem algumas técnicas que a gente pode usar. Você avalia se tá com inflamação, com pus. Aí você encaminha para o médico. Intercorrências maiores a gente encaminha para o médico. Mas a gente tem que saber lidar. Você tem que saber lidar com o ponto que abre. Existem algumas técnicas ali que dá para fazer. Então, você tem que estar... Tem que estar preparado. Tem que estar E não preparado. pode ter nojo. Não, fisioterapeuta não pode ter nojo. Ou então, você foge de algumas áreas. Respiratória, não dá. A área respiratória você... Você lida com catarro, gente. Aproveitando que você está assistindo, segue o canal. Vem cá, aí você faz aspiração, é o fisioterapeuta que aspira o paciente? Na UTI, sim. Tá brincando? Na UTI, eu acho que, não sei se enfermeiro faz, mas físio faz, é um dos trabalhos do físio. E você aspira, e não só lá. Se você for atender uma criança numa parte respiratória, você vai lidar com muito catarro, né? Esse objetivo é arrancar o catarro do pulmão dele. Então, você vai lidar com o catarro. Nossa, mas aí você faz massagem no pulmão. Nós utilizamos técnicas que vai fazer esse catarro se movimentar. Se desprender. Exatamente. E depois você faz essa criança tossir. Ah, Porque você faz a pessoa tossir. Ela tem que tossir. E se Às tosse na vezes sua cara? você tem que ter cuidado, mas já acontece. Acontece, Aldi. Verdade? Acontece, você tá lidando com criança, né? Na maioria das vezes. Mas Adulto também. Adulto também. Adulto também. Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa idosa que tá acamada, não tá tendo essa movimentação, você vai lá e faz as técnicas para liberar esse catarro. E você não pode ter nojo. Ou Nossa, não trabalha com complicado, né? isso. Complicado. Eu imagino você, inclusive, às vezes vai fazer algum movimento numa pessoa, a pessoa solta um pum. Isso já aconteceu? Já. Já passou por isso? Já. E aí? A gente finge que não ouviu. Ou ri com a pessoa. Ou se a pessoa às vezes fica envergonhada, né? Como eu trabalho muito com pessoa idosa, a pessoa dá uma fala, oi, desculpa. Ai, que eu falei, é dó. normal, não tem problema. Vambora. Porque realmente, a gente, todo o nosso músculo enfraquece. Tem um vídeo Todos. na internet do rapaz fazendo na moça, e daqui a pouco se ouve um pum, ele, calma, é normal, é assim mesmo. Aí a senhora, não, mas não fui eu. Ele, eu sei, fui eu, mas é normal. Muito Não é bom. pra acontecer, né? Eita, mas acontece. Acontece, é normal. Faz parte. Faz parte. A pessoa tá principalmente pessoa acamada, a pessoa tá enfraquecida. Tem alongamentos que você faz que você comprime a barriga. Acontece. E já aconteceu, por exemplo, de um paciente chegar para você para fazer fisioterapia na perna direita e você tá fazendo a fisioterapia na perna esquerda? Comigo nunca aconteceu, não. Não, Não. mas já viu casos. Já ouvi falar. Já ouvi falar, inclusive, não é da físio, mas de dar anestesia do lado errado. Tá brincando? Fica conversando ali com a pessoa que tá acompanhando e erra. E aí acaba Você errando. tem que né? estar atento. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Vocês usam algum tipo de anestesia também para... Não, Não usam, não aplicam, não. não faz... Não, na verdade, assim, o físio, eu acho que agora, se eu não me engano, tá liberando, ou já liberou, o uso de seringa para alguns casos, tipo ozonioterapia. Mas Ozonoterapia? é, Isso tá valendo para a saúde? É algo válido? eu não conheço, Alt. Eu não conheço, não tenho estudo sobre a ozônio. Conheço muitas pessoas que já fizeram tratamento e tiveram resultados, Estão principalmente tendo resultados. sinusite. Tenho amigas fisioterapeutas que aplicam a ozônio e também estão tendo muitos resultados. Mas é numa técnica que eu não posso te falar porque eu não conheço, eu não a estudei. Não estudou. E Não. como que você vê essas técnicas extra faculdade, assim, ozônio, essas coisas? Como que você vê isso dentro da fisioterapia? Alt, na verdade, tudo é extra faculdade. Verdade. Tudo é extra Na faculdade. faculdade vai te ensinar a teoria. Na faculdade você aprende ali o basicão. Uhum. Tanto que a gente costuma brincar que você sai para a vida, eu acho que isso em quase todas as faculdades, não é só da área da saúde, não. Você sai para a vida perdido. Pergunta para as pessoas para você ver. Porque ali você aprende, lógico, você vai aprender anatomia, você vai aprender tudo que você precisa aprender.
Você vai fazer os estágios, mas sempre tem um professor ali te acompanhando. Vocês aprendem anatomia, aprendem tudo sobre... Tudo, corpo totalmente. É como um curso de medicina. Vocês são considerados médicos ou não? Não, Não. não. É menos aprofundado que um curso de medicina, né? Mas a gente conhece muito bem a anatomia, deve conhecer cada músculo. Se você não lembra, você tem que estudar antes de você atender, porque você precisa conhecer. Essa área de fisioterapia abrange mais esqueleto, circulação ou musculatura? Depende da... Tudo ligado? É tudo conectado, né? Sistema nervoso, é tudo É conectado. tudo conectado. O nosso corpo é uma máquina perfeita, assim, né? Tudo se comunica, tudo tem ali... Se você tá tratando, às vezes, um músculo, mas você tem que estar ligado no nervo, se aquele músculo tá respondendo, se ele não tá. Ah, então vocês tratam além de um músculo só. Sim. Não é como o cardiologista que só trata o coração. Não, é global. Lógico que daí cada um vai Pega se o corpo especializar na área que mais se identificar. Por exemplo, eu não trabalho com neuro em geral. Como eu te falei, alguns casos de Alzheimer, de demência, mas até porque abrange muita pessoa idosa, que é com quem eu trabalho bastante. Mas a neuro em si, por quê? Neuro, eu acho que neuro tem que ser só neuro. Tem que tratar só aquilo. Só neuro, sabe por quê? Porque é uma área... Imagine você estudar o cérebro. Cada movimento que você faz, cada comando, cada nervo. Então, você tem que estar muito bem afiado nisso. Tem que estar preparado, especializado. Se inscreve no canal, você que está assistindo, hein? Tem que estar preparado. E outra coisa que eu ia perguntar para você. Então, você não trata só músculo. Não, Você trata todo o corpo da pessoa. todo o corpo. Existe fisioterapia para face, para rosto? Sim, sim. Muito naquela paralisia facial, né? Você já viu? Paralisia facial, sim. Então existe, né? Você tem que fazer biquinho. Tá brincando? Encher bexiga, usar canudo, para a pessoa voltar aquele músculo a funcionar. Você tem que trabalhar o músculo para ele voltar a funcionar, né? Então existe. Eu já vi alguns casos de pessoas que têm aquela síndrome da mandíbula, que a mandíbula não fecha. Sim. Faz fisioterapia, porque eu vejo as pessoas sofrendo muito com aquilo. Tem um rapaz no TikTok, inclusive, que para mastigar ele segura aquilo e fala que é uma força de mais de 25 quilos para ele conseguir mastigar. O caso dele é um caso diferente, eu já vi ele. Já viu ele? Eu não sei, não lembro o que ele tem, mas é um caso diferente do travar a mandíbula, Exato. né? E não fecha, não há cirurgia, porque quando ele está dormindo a boca fecha. Mas enquanto acordado, o cérebro manda o comando para a boca ficar aberta. Sim, o dele já é um problema neurológico, né? Neurológico. Aí tinha que ser Neurológico. específico para fisioterapia para... Para a parte neurológica, para aliviar. Eu não sei o caso dele em específico, né? Mas existe alguns casos que pelo menos você alivia essa tensão. Tipo, que você imagina, você ficar com a boca tensa o dia todo. Deve ser terrível. Deve ser terrível. Eu já tratei a ATM, né? Que é a temporomandibular aqui. Então, eu já atendi paciente, a gente coloca uma luva, massageia os músculos por dentro da boca, utiliza algumas técnicas para soltar essa musculatura, para aliviar a dor. Alguns casos você vai ter que usar placa, porque às vezes o ranger de dentes, então tá ligado ali com os dentistas também, o ranger de dente ali pode causar essa tensão muscular e pode travar a tua boca. Então, existe tratamento. E as pessoas, tem gente que trava a mandíbula. Tem gente que trava a mandíbula. Se ela travar aberta, você ainda pode tentar massagear, liberar. Se ela trava mais fechada, aí geralmente a gente pede para procurar um médico. A gente até tenta soltar a musculatura com muita calma, porque é muito doloroso. É muito doloroso quando trava e é perigoso. Porque teu osso tá ali enroscado, tá ali desalinhado, coisa. pode fazer uma fratura, né? Então, perigoso. tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem alguma técnica ou abordagem que você considera ultrapassada? Eu acho que ultrapassada... Não, tem coisas que você vai achando coisas melhores, né? Então, você acaba abandonando. Mas não que seja ultrapassada, eu acho que tudo dentro de um raciocínio clínico, você consegue encaixar. Porque, como eu te falei, cada ser humano é único. Então, em cada caso você vai de repente, utilizar uma técnica ali que você nem usa tanto, mas para aquela pessoa vai ser legal, vai ser eficaz. Certo. Então,
Não A acho. abordagem Pelo menos depende não de cada lembro. paciente. Depende de cada paciente. Algum paciente durante seu atendimento já sofreu algum tipo de AVC, alguma coisa assim? Não, durante o atendimento, não. Não, Não. você nunca teve esse tipo de problema. Na hora, não. Graças a Deus, né? Menos mal. Apesar que também, se for pra pessoa ter, que ela tenha ali na frente de um profissional, vai socorrer ela muito mais Sim. rápido também. Mas você na faculdade aprende a fazer ressuscitação, essas coisas, Sim. massagem cardíaca. Sim, a gente aprende algumas técnicas de desengasgar, de massagem cardíaca. Então, você tem que saber, né? Até quem tem criança pequena em casa, você precisa saber. É importante. É importante, principalmente de desengasgo, porque você tá lá, é igual que a gente vê muito vídeo, né? Na internet, de a mãe se desesperar, o pai se desesperar e correr até uma delegacia, ou né, alguém que seja capaz de fazer aquilo, às vezes pode não dar tempo. Então, eu aconselho todo mundo saber as técnicas básicas de socorro. Quem teve AVC consegue recuperar o movimento? Porque geralmente quem tem esses AVCs ou paralisia um lado ou paralisia o outro do corpo, né? Sim, Alti. Depende ali onde pega no cérebro, né? Geralmente é o contrário. Se afetou o lado esquerdo, você paralisa o direito. Porque a gente tem um cruzamento ali dos nervos no cérebro. Então, volta. A maioria das vezes, sim. Existem casos que ficam sequelas. Mas aí quando a pessoa tem o AVC, é literalmente a metade do corpo mesmo que fica dormente? Não, dorme, paralisa. Tem muitos pacientes que ficam com o pé arrastando. Depende do grau, depende da idade. Que, na verdade, o derrame, o AVC, quanto mais novo, pior. É o contrário de muitas outras... Derrame e AVC é a mesma coisa. É. Antigamente era chamado derrame. É a mesma coisa. Aí existem isquêmico e hemorrágico, mas o que abrange ali? A pessoa pode ficar com muitas sequelas se não tratar rapidamente, né? Precisa ser rápido. É aquilo que eu falei. A pessoa acha que não é importante até ficar com alguma sequela. Esse é um dos casos. Já vi paciente de ficar andando com a perna extremamente arrastando porque não fez a físio. Talvez se começar agora, reverta? Talvez sim, talvez não. Quanto antes, melhor. Essa pessoa ela vai ficando com a perna fininha, vai definhando o músculo, é isso? Depende da lesão que ela teve no cérebro, depende da área que atingiu, a área motora ali que atingiu, e depende do quanto ela movimenta ou não, né? De repente, ela tem uma dificuldade, por exemplo, no pé, mas ela consegue fazer uma academia, ela consegue fazer a físio, ela consegue fortalecer a perna para não ficar tão fininha. Quando que fica fininha? Quando não tá tendo resposta neurológica. Então, não tá chegando estímulo do cérebro, normalmente ela não vai conseguir fortalecer esse músculo. Ah, é mesmo. É neurológico, não é... Na maioria das vezes. Não... Pode ficar por falta de uso também, que nem eu te falei. Às vezes a pessoa tá com dificuldade de andar, ela evita andar. Se alguém sofreu um acidente, por exemplo, e ficar meses acamado, pode definhar o músculo ali, Sim. pode ficar fininho. Vai com certeza. Tá brincando? Vai com certeza. Aí a físio hospitalar, né, as físios que trabalham dentro do hospital, vai trabalhar justamente nessa parte. Ele perder o mínimo possível. Que lógico que lá ele não vai fazer exercícios suficientes para o músculo ficar muito bem, Carregar né? o peso de um corpo, por exemplo, a Exatamente. perna. Mas o mínimo, ele manter o máximo que conseguir daquela musculatura, daquele tônus muscular. Porque a recuperação vai ser melhor, né? Lógico que, infelizmente, não é em todo lugar que consegue ter fisioterapeutas disponível, né? Como que é a fisioterapia para deficientes mentais? Pessoas com déficit de atenção, pessoas com síndromes. Como que vocês conseguem fazer e convencer essas pessoas a fazerem a fisioterapia? Tudo vai do paciente, mas você tem que ser lúdico, você tem que usar a criatividade. O fisioterapeuta precisa ser criativo. Em diversas áreas. Então você vai... Porque deve ser muito difícil, né? É difícil. A pessoa com deficiência, ela não... Acredito que ela não queira de primeira, vou fazer. Que a gente vê que tem dificuldade até para cortar cabelo e tudo mais. Sim. Aí dá um beliscão? Não. Não belisca não, eles já são. Não. Aí você brinca, você usa acessórios, vamos supor, uma criança, você usa brinquedos, Sim. você distrai. Um autista, você vai ter que ter mais paciência, você tem que ganhar confiança. Às vezes não é de primeira que consegue. Exatamente. Precisa você não fazer vai uma chegar na amizade. criança
que está ali nervosa com a tua presença, né, com os estímulos que está recebendo. Você precisa conhecer também o distúrbio que essa criança, ou que o paciente em geral tem, porque você vai chegar lá, às vezes a pessoa tem dificuldade no toque. Ela não gosta de ser tocada. Que toque nela. Então, você vai ter que ali Não é fácil, né? Não é fácil. E aí tem aquelas pessoas que estão acamadas também no hospital, que é super constrangedor, inclusive. Às vezes a pessoa ela tá só com aquela roupa de hospital que não é fácil. Sim. Aí pega aqueles senhorzinhos de 70 e poucos anos que nunca... Aí, ô seu Ataíl, eu vou ter que mexer a perna do senhor, mas não mexe, filha, aqui. A pessoa se sente muito constrangida. Sente. Elas chegam a brigar Às vezes sim. Às vezes sim. Porque é constrangedor mesmo. muito, né? É. E vai muito do paciente também. Tem pacientes que são tímidos. São extremamente Nossa, tímidos. é terrível. A gente tenta passar confiança, né, Alt? Você tem que passar confiança. É normal, fica tranquilo, não tem problema. Não vou nem reparar nisso aí. Tanto que hoje em dia eu atendo mais mulheres. Homens, na verdade, eu atendo conhecidos da minha família, dos meus amigos. Justamente porque eu me sinto mais confortável e elas se sentem mais confortáveis comigo. Não é tão constrangedor. Mas é porque coisa não é minha, fácil, viu, gente? né? É só não é coisa fácil minha. lidar com o paciente. Não é. Nem para você e nem para o paciente. Não é. Eu já atendi um paciente que eu ia na casa dele, um senhorzinho, e também, às vezes ele tava lá, às vezes aparecia. Então muito constrangedor. Mas a pessoa, ela realmente ela nunca ficou exposta para ninguém. É muito muitas vezes a difícil. vida dela mudou da água pro vinho, né? Que a gente brinca. Porque nem sempre foi uma evolução e aconteceu aquilo. Às vezes Sim. aconteceu uma coisa hoje, Às amanhã ela tá num jeito totalmente Teve um diferente. AVC, de repente, alguma coisa assim. E a paralisia infantil, Mi? Você já teve contato com algum paciente aí? A paralisia... Antes de você explicar, eu quero entregar essa caneca para você. Essa caneca é um que presente do legal. Outcast para você. Obrigada. É com o oferecimento da Piranargues, a adega completa aqui de Avaré, que tem tudo para a sua festa, seu churrasco, tem bebidas, tem carvão, tem gelo, carne e muito mais. Acesse o Instagram, @Piranargues. E essa caneca é um presente para você. Obrigada. Tava de olho nela já. E aí, a paralisia infantil, você já tratou alguém com paralisia? Porque parece que não se ouve mais falar de paralisia, né? Erradicou no Brasil? Eu não sei se radicou, uma boa pergunta, Aldi. Acho que não. Tem porque ainda. na verdade a paralisia infantil acontece por vários motivos, né? Então, assim, às vezes uma falta de oxigênio ali no parto, um problema no parto pode causar Sim. paralisias, né? Paralisias no corpo. Eu não trabalho com. Não trabalhou. A única vez assim que eu atendi foi no meu estágio na faculdade, na PAI mesmo, a gente atendia, né, para crianças, mas assim, bem em contato rápido. Correto. Né? Então, como eu te falei, a neuro não é o meu forte, porque eu acho que a neuro você tem que estar muito ligado, é muita coisa para você Tem estudar. que ter psicológico. Tem. Eu acho que pacientes neuro deveria sempre ser atendido por especialistas. Tem que ter, mas existe essa especialidade? Existe. Fisioterapeuta, neurologista. Neurológico. 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 Ah, que legal. Lógico que às vezes cidade pequena você não acha, você Não não encontra. encontra. Então a gente faz o possível para atender aquele paciente. Mas se fosse, né, numa vida super colorida, paciente neuro tem que ser com alguém especialista. Que bacana. Muito bom. Como que você vê o futuro da fisioterapia para os próximos 10 anos? Ó, saiu de massagista já, né? Aí, tá vendo? Já evoluímos. Já evoluiu. Então, a fisioterapia só cresce, né, Alt? Porque assim, por exemplo, como ela tem muitas áreas, né? Então, abrange muitas situações. Mas, por exemplo, na parte com a pessoa idosa, o nosso mundo está envelhecendo, você sabe disso, né? É verdade. Então, vai ter muita demanda nessa área. Problemas até neurológicos, problemas que vêm acontecendo pela nossa má alimentação. Não sei se você sabe, mas o Brasil é recordista em pessoas com mais de 100 anos. Aí, tá vendo? Olha, bom, hein? Tá vendo? É. Então, é uma área que essas pessoas estão ali, você vai precisar cuidar. Vai precisar. Porque precisa ter qualidade de vida, né, Alt? A gente quer envelhecer com qualidade de vida. Eu não quero tirar o seu ganha-pão, mas fala pra galera, qual é a dica para não precisar usar fisioterapia? Olha, primeiro, tenha um bom alongamento, tenha mobilidade. O que é mobilidade?
você tem que, não é só alongar, né, Alti? Porque o alongamento, a gente tinha falado do alongamento e paramos. Um alongamento bem feito não é aquele que você aquece. Tem um alongamento que a gente faz lá na academia de rapidinho, é um aquecimento. Uhum. Agora, um alongamento bem feito é alongamento que você realmente estica o músculo, você sente dor até. Chega a doer. Chega a doer, porque você quer que ele ganhe mais, né, elasticidade. Ele não vai ganhar elasticidade se você esticar só até onde ele vai ali, boa. Você tem que dar uma forçadinha. Tem que dar uma forçadinha. Então, o alongamento, você te segura 1 minuto naquela posição. Não é aquela coisa correninho ali. Toda a musculatura. E mobilidade, porque a gente fica coluna travada, É verdade. pescoço travado, celular. Então, a gente precisa de mobilidade, Se mover. se mover. Levantar do sofá e ir lá trocar o canal da TV. Então, né, Alti? Ou pelo menos a gente faça uma academia. Eu aconselho É importante. todo mundo. É muito importante. Faça pilates, faça algum exercício. Procure algo que você goste, porque se você fizer algo que você... Se você encontrar alguma coisa que você gosta, é mais fácil de você Praticar esporte. aderir. Praticar um esporte já ajuda. Eu indico fortalecimento. Fortalecimento. Academia, pilates, pelo menos um assim, nesse sentido. Por quê? Esporte, se você não estiver fazendo uma musculação, não estiver com o músculo preparado, o risco de lesão é muito grande. Você sabe que as lesões são daqueles que vão jogar bola de fazer o esporte de final de semana, são as maiores lesões. É terrível. Porque a musculatura deles não está preparada para aquilo, entendeu? Eles não têm um preparo físico. Então chega lá, vai final de semana, tá desaquecido, entra jogar, quebra lá, rompe um tendão do joelho. Por falar nisso, o que causa cãibra? Falta de eletrólitos, né? Na maioria das vezes é falta de Eletrólito é o eletrólitos. quê? Potássio. Eletrólitos é... E a pessoa fala, Já toma imaginei coisa elétrica aqui. Não, o Falta pessoal tomar fala, um choque. Toma água, Toma água? muita água. Água de coco, o pessoal fala muito banana, né? Não é banana que passa cãibra, mas a água de coco é riquíssima em potássio. Então, ela é excelente. Você que tem muita cãibra, toma uma água de coco todo dia, um pouquinho todos os dias, vai ser excelente. É mesmo. É. E o que é a cãibra? É o músculo que forma um nó ali? É uma contração muscular excessiva, né? É perigoso arrebentar alguma coisa? Dá nó, né? A gente brinca assim que são pontos gatilhos ali. Você causa tipo um nó no seu músculo. Mas não tem perigo. De romper, difícil. Pode até acontecer de um tendão romper de tanta contração, mas é difícil. E é involuntário, porque... Não, é involuntário. Você não tem controle nenhum e você tem que esperar passar e ter paciência. Porque muitas vezes você vai lá e a pessoa fala alonga, alonga, mas isso também é perigoso. De repente você tá numa crise de contração tão grande, você vai lá, pega a perna da pessoa e alonga. Aí rompe, aí rompe. Ai, nossa. Você tá indo contra, né? Deve Imagina ser teu músculo terrível. fazendo isso aqui e você Tentando esticar Então, você ele. tem que ter calma. Tem que ter calma. Massageia, movimento. Por isso que você vê, né, fazendo assim nos campos de futebol por aí. Sim. Então, você movimenta aquele local, mas alongar tem que ser com calma. Vai Procura chegar não lá alongar. e esticando a pessoa que Essa vai dar é uma ruim. dica valiosa. Procure não esticar o músculo que está com cãibra, você aí em No casa. momento da câimbra, espera um pouco. Você sabe que eu comecei a academia fazem 2 semanas, viu, Diegão? Vou ficar forte igual o Diego. O professor da academia falou assim, ó, a cada exercício que você fizer, faça abdominais. Faça 10 abdominais. Na segunda já começa a dar cãibra. Mas dá tanta Verdade. cãibra na barriga, E você tem tomado água? muita, eu tomo muita água. Então, entra aí com uma aguinha de Santo coco. Pai. Eu vou ter que começar a tomar essa água de coco aí, mas a cãibra na barriga é terrível. Verdade. Ah, santo pai, viu? Fraqueza também, né, Alti? Porque você não fazia Não fazia nada. nada, né? É. É muita fraqueza, mas Não, logo o melhora. corpo ele tenta até sabotar, falando, você nunca fez nada, você quer fazer alguma coisa, agora volta a não fazer nada. Vai com calma, vai com calma. Muito bom. O nosso corpo é inteligente. Se você der ouvidos ao corpo, você... Mas não a preguiça. Só não dá ouvidos à preguiça. Só não pode dar ouvido à preguiça. Não dá ouvidos à preguiça, senão você não faz. A alimentação também interfere aí na Na mobilidade, na fisioterapia? Interfere. Não adianta fazer fisioterapia e comer mal. Principalmente em casos de recuperação, de cicatrização. Porque se você come de uma forma errada, a cicatrização demora mais para se concretizar. Tem esse problema ainda. Você que está assistindo, o Éder pediu para seguir o canal. Segue agora porque quem manda aqui é ele, hein?
É mito ou verdade esse negócio de comer peixe, porco na cicatrização? Olha, muita gente ainda acredita nisso, mas não tem muito relacionado. Muitos médicos ainda pedem Ainda para não prescreve, comer. para não comer porco, Para por não comer. exemplo. Mas assim, na verdade, você tem que estar com toda uma alimentação limpa, né? Tem que estar saudável. Tem que estar saudável, porque daí teu corpo vai se recuperar rápido. A cicatrização, se por exemplo, uma cicatriz ali que você fez de uma cirurgia, ela vai fechar rápido. Muitas vezes, desculpa, acontece essa abertura que você tinha me perguntado de cicatriz por causa da alimentação. Tá inflamado, o corpo inteiro da pessoa tá inflamado. É só carboidrato e açúcar, carboidrato e açúcar. Ela não se recupera. O carboidrato em excesso faz mal. Sim, Que bom. Que bom saber disso. o açúcar também. Anda, juntinho. O açúcar dizem que não é bom, né? O açúcar é um vício nosso, né? Hoje em dia, da maioria da população. É uma coisa que, inclusive, eu tô trabalhando para cortar um pouco, Pra para me cortar. desviciar, porque eu tenho muita inflamação no meu corpo. Então, fica o corpo dolorido. Às vezes as mulheres sentem as pernas doloridas, muita celulite. É inflamação no corpo. Alimentação inadequada. Então, você come muito carbo. O carbo vira açúcar no sangue, né? Quando você digere, ele vira açúcar. Então, praticamente, se você for parar para pensar, a maioria da população só come açúcar. É verdade. E açúcar é considerado o mesmo naipe da cocaína no cérebro. É mesmo. O vício é até pior. É pior que a cocaína, É pior. até. Tenta Pra pessoa você- deixar o açúcar, Tenta você que gosta de um café com açúcar, de comer doce, fica um tempinho sem comer. o diabético tem muita dor no corpo. Sim, Em virtude da vitamina B12 que os medicamentos que eles usam faz eliminar. A fisioterapia ajuda nesse caso também. não no caso da vitamina, porque daí você tem que repor, né? Uhum. Você tem que fazer a reposição. Na verdade, a fisi, no caso do diabético, você vai ter todo um cuidado ali de movimentação, de ensinar. Porque assim, o diabético, se ele machuca, dependendo do nível do diabetes, ele machuca um pé, por exemplo, Não sara mais. é muito dificílimo. É muito difícil. Então, Tem que tomar cuidado. você então. dá ali orientações, cuidados. Para os próprios médicos, hoje em dia, também já orientam, né? Para ter esse cuidado. Muito bom. Mi, fala pro pessoal de casa como é que eles encontram você para você atendê-los aí com a fisioterapia, se você tem horário na agenda ou queiram tirar dúvidas. Pode me mandar um WhatsApp, né? Meu telefone é 14 99750 1399. Manda um WhatsApp, eu prefiro, porque daí eu escuto, às vezes eu não consigo responder na hora, mas daí eu respondo assim que possível. Pode perguntar, pode tirar dúvidas, não ligo de responder, sou super solícita com isso. E tem meu Instagram também, Mica Parra, me procurem lá, eu falo de tudo um pouquinho. Muito bom. Gente, com o apoio de Piranargues, a adega completa de Avaré, que tem tudo para sua festa ou churrasco, desde bebidas até carvão e gelo, e também o cantor Luiz Paulo, que é quem nos apoia fazendo os cortes, você acaba de assistir mais um episódio do Outcast com essa pessoa maravilhosa, a fisioterapeuta Michele Parra. Muito obrigado pela sua bondade de ter vindo aqui e ter tirado todas essas dúvidas, conversado com a gente sobre a fisioterapia, que é a sua profissão. Eu que agradeço, Alt. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Eu gosto muito de você é meu amigo e sou fã do programa, como eu já falei várias vezes. Estou sempre lá curtindo, vocês vão me ver lá, entra lá, curte, compartilha, porque é muito legal e tem diversos assuntos, né, Alt? Nossa, Tenho com acompanhado certeza. e são diversos assuntos, você vai crescendo junto com o programa. Com Não é? certeza, é isso Acompanhe. aí. Segue o canal, em breve episódio da Michele Parra, fisioterapeuta, aqui no Outcast.